Bem, agora, continuando então, comecei a apresentar os dados, opa, faltou aqui o Szinho, né? Vamos corrigir agora, a apresentação dos dados estatísticos, tá? Bem, começamos apresentando com dados brutos, são os dados desorganizados, depois o rol, um conjunto já com os elementos organizados. O que você sabe? Que infelizmente o rol, ele não representa um método que realmente pode ser usado com frequência, por quê? Bem, pessoal, chega um momento que o rol não faz mais sentido, pois se você começar a aumentar o número de elementos, fica complicado de você organizar em forma de conjunto. Então, o que é que os estatísticos fizeram? Vamos apresentar em forma de tabela. São os dados tabulados. Pronto. Aqui, ó, dados tabulados. Os dados tabulados, você simplesmente tem a representação do rol em forma de tabela, também conhecido como dados não agrupados. Pronto. Bem, é o seguinte, agora é hora de conversar bastante sobre esse rapaz. Fazer o seguinte, para ficar bem organizado, como eu vou conversar muito com vocês, vou desenhar isso aqui assim. Pronto. Deixa eu ver isso aqui bem direitinho. Tá aqui. Uma, duas, deixa esse aqui completo. Se assuste não, é só para ficar um negócio bem bacana e bem organizado. Quatro, cinco, e aqui, fechando, seis. Beleza. Só fechar aqui e aqui. Perfeito. Agora eu posso eliminar. Só dando um último ajustezinho aqui. Pronto. Muito bom. Deu tudo certo aqui agora. Vamos lá. Ó. Para você entender bem como é que isso aqui funciona. Vamos colocar essa tabelinha das tabulados, vai apresentar primeira coluna XI e na segunda coluna FI. XI, pessoal, desde a sua quinta série, desde o primeiro momento que você começou a estudar um pouco de matemática, você já sabe que quando se fala de variável, nós estamos falando de XI. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 como os resultados da minha pesquisa. Tiago, tu está transformando para a tabela o que está aqui no conjunto? Exatamente. Então, os resultados que eu tenho, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ao lado, o que vai acontecer? Aqui ao lado, eu simplesmente, pessoal,
vou colocar a frequência com que cada elemento aparece, certo? Veja, 1 aparece quantas vezes? 2 vezes. O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. O 3 aparece 2 vezes. O 4 apenas uma. E o 5 2 vezes. Pronto, perfeito. Nesse caso, o meu total, basta somar, que eu consigo encontrar, posso puxar aqui, ó. Total, 10. 10 elementos eu tenho na minha pesquisa. A soma da coluna. Vocês estão diante do que nós chamamos de frequência absoluta simples, o que representa o número de vezes que cada elemento apareceu. Certo? Ok. Então, pronto. Antes de conversar um pouco mais sobre a tabela de dados tabulados, eu queria olhar para você e discutir aqui um pouquinho comparando o rol com dados tabulados, certo? Vamos lá. Essa partezinha é um pouco mais teórica, trava um pouco, mas você tendo um pouquinho de paciência vai desenrolar bem, é importante pra caramba. Primeiro passo, organizar os dados. Os dados brutos eu esqueço e vou para a organização. Quando eu organizo em forma de rol, que é a maneira primitiva, a maneira básica, você vai escrever em forma de conjuntos, ou colocando os números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tanto faz. Certo. Só que você já deve ter se convencido de que se você aumentar o número de termos, no caso são 10, se você tiver uma pesquisa com 100 ou com 1000, colocar em forma de conjuntos já fica, né, complicado de você entender. Porque bote uma coisa na sua cabeça, os estatísticos eles são organizados. Então, se você tem uma pesquisa, você quer apresentar os dados de forma a criar um impacto no menor intervalo de tempo. Se você montar um conjunto com 100 elementos, fica difícil a pessoa entender o que está acontecendo. Se você tem uma concentração muito grande no número 17, se não apareceu 17, então fica difícil de você causar o impacto necessário. Então, o rol, pessoal, rapidinho deixa de ser usado. É só aumentar o número de elementos. Depois que você evolui e sai do rol, você chega em dados tabulados. Dados tabulados, o rol agora, digamos assim, mais elitizado, ou tabela de dados não agrupados. Na primeira coluna eu coloco XI, que representa a minha variável, número de pessoas da minha residência. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ao lado eu coloco a frequência, o número de vezes que cada elemento aparece. O 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 2 vezes, o 4 aparece apenas uma vez e o 5 2 vezes. Somando essa coluna de frequência absoluta simples, são 10 elementos. Certo. Bem, em algum momento dados tabulados deixa de ser interessante? Deixa de ser atraente? Sim. Quando? Quando aumenta o número de elementos? Não. Pessoal, eu posso colocar 10.000 elementos e colocar em dados tabulados. Se eu tivesse a mesma pesquisa com 10.000 pessoas e os resultados estivessem variando de 1 até 5, ainda assim, dados tabulados ia conseguir me atender muito bem. Quando eu deixo de trabalhar com dados tabulados e preciso de uma nova maneira de apresentar os dados? Quando eu tenho uma variação muito grande para a nossa variável, em termos de resultados. Nesse caso, está variando de 1 até 5. Perfeito, não me interessa o número de elementos. A tabela resolve sem nenhum problema. Porém, se eu tiver uma variação muito grande para o X, fica difícil de colocar em forma de tabela de dados não agrupados ou dados tabulados. Como, por exemplo, o Tiago vai para a porta de um posto de saúde e começa a anotar a idade em anos de cada pessoa. Quando você passa e vai anotando, passa, vai anotando, passa, vai anotando, o que acontece? Você, nesse momento, vai observar o seguinte, que eu tenho recém-nascidos, então, crianças partindo de entre 0 e 1, né, menos de 1 ano, até pessoas mais velhas com 60 anos de idade. Então, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, tenho adultos e tenho idosos. Então, nesse caso, eu tenho uma variação muito grande para a variável. Então, fica difícil de você o quê? Organizar. Fica difícil dizer assim, ah, beleza, eu vou colocar em dados tabulados. Mas se você colocar em dados tabulados, você vai ter uma coluna de variação muito extensa. Fica difícil de você interpretar. Então, não rola. Nesse caso, como a variação é muito grande para o X, o que eu faço?
começa a agrupar em classes os resultados. Chegamos na distribuição de frequência, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco mais sobre dados tabulados, depois eu passo para a distribuição de frequência. Mas eu precisava fazer você entender quando dados tabulados deixa de ser interessante e quando você começa a pensar em distribuição de frequência. Vamos lá. Seguinte, observe que eu coloquei 6 colunas para as frequências. 3 frequência absoluta e 3 de frequência relativa, certo? A primeira coluna foi a frequência absoluta simples. O que me diz o número de elementos, o número de vezes que cada elemento apareceu. Aqui ao lado, eu vou apresentar para todos vocês a frequência acumulada crescente, FAC. Eu vou acumulando de cima para baixo. Como é esse acumulado, Thiago? Eu vou explicar primeiro como é que acumula, depois eu digo o que significa. Combinado assim? Vamos lá. Para construir a frequência absoluta acumulada crescente, você vai acumulando as frequências de cima para baixo. 2, 2. Aí agora, soma com a diagonal. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Mais 2, 10. Pronto. 10. Sempre somando com a diagonal. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. E assim por diante. Agora é hora de entender o que significa. Vamos. Vou explicar exatamente o que significa. A vantagem de colocar essa gradezinha com a régua é que ela não apaga. Pelo menos não com a borracha. Vamos. Então, é hora de entender o que significa os números da segunda coluna. Enquanto que esse 3, na coluna de frequência simples, diz que o número 2 aparece 3 vezes, o 5 está dizendo o quê? Que o acumulado até o 2 são 5 elementos. Então, se eu juntar todos os números iguais a 1 com todos os números iguais a 2, eu encontro 5 elementos. Certo? Esse é o acumulado. Esse 8, o 4 aparece apenas uma vez. E o 8 quer dizer que o acumulado do 1 até o 4, um total de 8 elementos de 10. Então, é a frequência acumulada crescente. Agora, frequência acumulada decrescente. Nesse caso, o acumulado deve ser feito de baixo para cima. Então, veja, eu vou igualar aqui o 2 e vou começar somando com a diagonal, só que de baixo para cima. 2 mais 1, acumulando, ó, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. E 8 mais 2, 10. Pronto. Tá aqui. Se você observar, não é coincidência. Claro, esse 10 é exatamente o total de elementos. 10 e 10. Tá bom? Só que esse total na acumulada crescente bate no final, enquanto que na acumulada decrescente bate no início. Tiago, e agora? O que é que eu vou fazer? Entender todos os números que eu coloquei até agora na tabela. Vamos pensar aqui um pouquinho. O número 2, 3, 5, 8. O número 2, que foi dado como resposta, aparece 3 vezes, que é frequência simples. Então, aqui o 2, ó, 3 vezes. É só ir acompanhando pelo rol. O número 2 tem 5 como frequência absoluta acumulada crescente. O que é que significa? Que eu tenho 5 elementos contando todos os números iguais a 1 e 2. Ó. O 1 e o 2, 5 elementos. Aqui, ó, 5. É o acumulado. Até o 2. O 8 é frequência absoluta acumulada decrescente. Então, quer dizer que partindo do 2 até o final da tabela, eu tenho 8 elementos. Então, ó, partindo do 2, 2, 3, 4, 5, são 8 elementos. Vamos repetir? Pegar um outro exemplo. O 3 aparece 2 vezes. Usando o 3 como barreira, do início até o 3 são 7 elementos. E usando o 3 como ponto de partida, do 3 até o 5, são 5 elementos. Pronto. Então, olha para mim.
Frequência simples, o número de vezes que aquele elemento aparece. Frequência absoluta acumulada crescente, o número de vezes que eu tenho, dos elementos, aliás, o número de elementos que eu tenho, do início da distribuição até a classe que eu estou, até o elemento que eu estou, certo? A frequência absoluta acumulada decrescente. A decrescente pega do elemento até o final da tabela, certo? Então eu tenho 3 interpretações distintas. O número de elementos, o número de vezes que ele aparece, o total acumulado até o elemento e o total acumulado a partir do elemento, beleza? Não se preocupe, eu vou conversar mais um pouquinho com vocês quanto a isso, quanto a essa parte de frequência. Agora vamos entrar na frequência relativa. Trabalhamos com frequência absoluta, essa galera aqui, ó, absoluta. E agora é hora de trabalhar com a relativa. Pronto. Absoluta e relativa. Vamos pensar mais um pouco. A frequência relativa dá a mesma interpretação da frequência absoluta, só que em termos percentuais. Tiago, quer dizer que eu vou analisar a mesma coisa, a mesma interpretação, com um cuidado a mais, porque vai ser em termos percentuais? Exatamente. Primeiro, desculpa que mexi o microfone. Como é que eu faço essa transformação? Vamos pensar. Uma regra de 3. Como? Eu tenho um total de 10 elementos na minha pesquisa. Então, 10 é o que vale a 100%, que é o todo. Frequência relativa, eu quero transformar o que eu tenho como informação da frequência absoluta para um valor percentual. Então, se o total vale 10, 2 elementos. Aí você vai e coloca 2 elementos é o que vale a x. Vai simplificar um pouco e vai encontrar rapidinho o x igual a 20. Pronto. 20%. Você joga para cá 20%. Aí você deve pensar, poxa, Thiago, mas eu vou ter que fazer essa regra de 3 muitas vezes? Não, pessoal, é tanto que eu já estou apagando. A regra de 3, ela realmente está correta? Tá. O problema é que você não tem tempo, meu amigo, para ficar brincando com essa regra de 3. E aí, o que eu vou fazer? Vou explicar para você agora. Veja só, se o total são 10 elementos, o total da frequência relativa tem que dar o quê? 100%. Afinal, o somatório tem que bater o todo, que é 100%. Tá aqui, ó. 100%. Pronto. Certo, mas eu ainda não entendi o que tem de mais. Deixa eu explicar agora, para fechar. Sempre vai existir, uma constante de transformação. Que constante de transformação é essa? O número, que representa o total da frequência absoluta, vai ter que se transformar no total da frequência relativa. Nesse caso, a nossa constante de proporcionalidade é o número 10. Por quê? Porque se 10 tem que se transformar em 100, é só multiplicar por 10. Observe, 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 2 vezes 10, 20. Tudo isso aqui em percentual. 10 e 2 vezes 10, 20. Somando 50, 70, 80, 100. Bate o total da frequência relativa. Vou repetir, tá? Eu sei que nesse primeiro momento dá uma travadazinha, mas é normal. Bem, a tabela, quando ela vem apresentada, ela pode aparecer tanto com dados em forma de frequência absoluta, os dados, ou na forma de frequência relativa. Frequência absoluta representa a quantidade, frequência relativa, o percentual, certo? Até aí tudo bem.
A frequência simples te diz o número de vezes que esse elemento aparece. A acumulada dá o acumulado do início da distribuição até o elemento. A decrescente dá do elemento até o final da tabela. Tudo bem, sempre em termos de quantidade, número de elementos. Já a frequência relativa vai te dar o percentual. Se 10 elementos, são 10 elementos que eu tenho na minha pesquisa, tem que representar o 100%, eu descubro através dessa relação a constante de proporcionalidade. 10 para virar 100, multipliquei por 10. Se fosse 20 para multiplicar 100, para virar 100, multiplicar por 5. Se fosse 25 para transformar em 100, multiplicar por 4. Então, eu consigo encontrar essa constante de proporcionalidade? Consigo. Vai existir sempre? Sempre. Pode até não ser tão fácil, mas que vai existir, vai. Então, quando eu encontro 10, eu posso transformar todo mundo multiplicando por 10. Então, vamos lá. Já fiz a transformação. Agora, vamos para a FAQ. Frequência absoluta? Não. Frequência relativa. O F maiúsculo vai representar a frequência relativa. Então, eu quero o valor em termos percentuais. Vamos acumular? Vamos. Repete a primeira classe, o primeiro elemento, 20. 20 mais 30, 50. 50 mais 20, 70. Mais 10, 80. Com mais 20, 100. Bate o acumulado. Vamos agora construir a frequência, o mesmo raciocínio que você usou na frequência absoluta, eu estou usando a relativa. Só que agora é frequência relativa acumulada decrescente. Então, igual à última classe, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Pronto, tá aqui. O nosso resultado. Esse acumulado 100 tem que bater, no caso da crescente no final e na decrescente no começo. Mesmo jeitinho que você conseguiu visualizar quando trabalhava com a frequência absoluta. Legal. Hora de entender o que significa um número, aliás, todos os números de uma mesma linha. Só uma observação. Todos os números que estão de azul estão representando o resultado em termos percentuais, certo? Então tá aqui, ó. Em termos percentuais. Deixa eu ver. Deixa eu colocar para cá. 0, 0. Show de bola. Até aqui tudo tranquilo. Agora é só interpretar. Vamos. Seguinte, deixa eu ver com vocês. Pega o 4, fazendo aqui uma leitura completa. O 4 aparece uma vez. Se você acumular todos os resultados partindo do 1 e parando no 4, eu tenho 8 elementos. Se você juntar todos os elementos iguais a 4 ou iguais a 5, eu tenho 3 elementos. 4 e 5. 10% dos entrevistados me deram como resposta número 4. 80% dos entrevistados me deram resposta até 4. E 30% dos entrevistados me deram resposta a partir de 4. Certo? Então, tá aí, ó. Leitura da segunda linha, rapidinho. 3 entrevistados me deram como resposta número 2. 5 entrevistados me deram resposta até o 2. 8 entrevistados me deram resposta a partir do 2. 30% dos entrevistados me deram resposta 2. 50% dos entrevistados me deram resposta até 2. E 80% dos entrevistados me deram resposta a partir de 2. Pronto. Agora você consegue entender sem nenhum problema. E eu faço questão de bater, porque eu sei a importância dessa parte. Vamos agora, um último pontinho aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, deixa eu apagar aqui. Você deve até estar se perguntando, mas Thiago, por que eu tenho que estar fazendo isso e estar montando? Vou explicar agora. Conversa comigo aqui, pensa. O camarada chega, vai resolver a 7ª questão do concurso da Receita. Ele pede a média aritmética.
A média aritmética, você sabe, por definição, ainda não expliquei, ainda vou explicar isso, mas a média aritmética, você soma todos os números e divide pela quantidade, certo? Certo. Soma todo mundo e divide pelo número de termos. Até aí nenhuma novidade. Só que nós temos aqui uma observaçãozinha. Eu cheguei na prova, vi a tabela, só que quando eu vi, eu olhei e notei que a frequência apresentada, na média, eu vou mostrar que você precisa do número de elementos. Então, você precisa da frequência absoluta simples. E a questão está me dando a frequência absoluta, só que a acumulada é crescente. Aí eu digo, poxa, cara, como é que eu vou conseguir trabalhar a média se eu não consigo pegar a frequência simples? Então, eu, Tiago, tenho a obrigação de construir, que não foi apresentada pela organizadora, eu tenho que construir a coluna de frequência simples. Eu não posso usar o número 7 para cálculo da média, porque o 7 é a frequência acumulada. Não posso usar o 8 porque é a frequência acumulada. Eu preciso da frequência simples, o número de vezes que cada elemento aparece. Onde é que eu quero chegar? Olhando para a frequência acumulada crescente. Será que eu sei transformar na frequência absoluta simples? É isso que eu preciso agora. Porque da simples para acumulada eu mostrei como é que faz. Agora da acumulada para simples, será que você sabe? Vamos descobrir agora. Vem. Tá aqui, ó. Se o acumulado está dizendo que eu tenho dois elementos, acumulado crescente, de cima para baixo, depois eu faço decrescente. Dois elementos, então só faz sentido se os dois elementos que eu estou me referindo até agora do acumulado são os elementos iguais a 1. Agora, para construir o restante, vai subtraindo. 5 menos 2, 3. 7 menos 5, 2. 8 menos 7, 1. Vai diminuindo. E aqui 2. Se você somar, chega o total de 10? Claro que chega. Nenhuma diferença. Ei, Thiago, foi muito rápido. Eu igualo o primeiro, 2, e vou subtraindo. 5 menos 2, 3. 7 menos 5, 2. Sempre com a classe anterior. 8 menos 7, 1. 10 menos 8, 2. Agora, se eu tiver interesse na frequência relativa, em termos percentuais, e a questão só forneceu a frequência relativa acumulada decrescente, como é que eu faço? Enquanto que a crescente iguala com o primeiro elemento, a decrescente iguala com o último. Então, eu vou começar aqui, ó, 20. Igual aqui embaixo, ó, 20. Porque eu estou usando essa coluna aqui, ó, de decrescente, 100, 80, 50, 30 e 20. Então, 20. 30 menos 20, 10. 50 menos 30, 20. 80 menos 50, 3. 30, aliás. 100 menos 80, 20. Pronto. Você iguala na última classe, o último elemento, e vai subtraindo. 10. Que é sempre tirando. E você acha simples e resolve se for preciso. Pronto, pessoal. Eu usei um vídeo inteiro para falar sobre dados tabulados, como construir, o que significa, como você sai de uma coluna para outra. Vou andar rapidinho na distribuição de frequência, vou fazer essa revisão na distribuição de frequência também, porque você precisa entender. Mas com esse resumo aqui você já consegue desenrolar bem. Combinado? Pois no próximo vídeo vamos falar sobre distribuição de frequência. Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.